Vamos lá para Lucas 15. Eu acho que eu vou ficar mais em parábola mesmo aqui, que parábola é fantástica. Lucas 15, para ver se o pessoal pegou mesmo, eu vou fazer aí um... Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 e... Temos 3 parábolas curtas aqui, então eu vou dividir em 3 grupos, tá bom? Já do jeito que tá aqui mesmo, acho que fica fácil virar, né? Só covardia, né? Pula um pouquinho pra cá, só algumas pessoas. Rapidinho. Ah, fica assim mesmo, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, pode ficar assim mesmo. Eu vou perguntar para grupos aqui, cada um vai ficar numa parábola, tá? Eu vou dar essa parábola aqui do capítulo 15, tá? A parábola da ovelha perdida. Quero que vocês descubram o significado, tá? Vocês aqui trabalhem, dou 5 minutos para vocês ficarem na parábola da ovelha perdida. E para o Roberto aqui, ó, a parábola da moeda perdida. E para o grupo aqui do Cristiano, a parábola do filho perdido, tá? Tá bom? O capítulo 15... do 1 ao 7, o seu grupo aqui, vocês podem... Não, pode ficar aí mesmo, vocês façam tudo aí separado, que eu vou fazer a pergunta direcionada a um de vocês aqui, tá? E aqui, o Roberto só tá praticamente... ali vai a parábola da moeda perdida, e o grupo daqui leia, reflita um pouquinho, 5 minutos sobre a parábola do filho perdido, que é conhecida como parábola do filho pródigo. Eu posso dar dicas, tá? Se você quiser, pode perguntar. Lembre-se, vocês têm que procurar 2 coisas. Na parábola. 2 coisas. A resposta ao quê? E a verdade. A resposta é a verdade. Achou um, já acha o outro. Tá difícil? Vocês acham que tá difícil? Já pegaram? Que beleza. Grupo daqui, vocês pegaram também? Tranquilo? Pegou aí, Sérgio? Tá fera em parábola? Tá parando aí. E aí, Roberto? Não, também, seu grupo é menorzinho, então eu escolhi a mais curtinha, né? E aí, Cristiano? Você que é o cabeça do grupo? Tá na frente, ó. É o primeiro a ser apedrejado, é o cabeça do grupo, né? Pegou aí, Danila? Os mais inteligentes, né? Pera aí. Ok, vamos lá tentar resolver? Geralmente, a parábola do filho pródigo, quando você ouve um sermão ou uma aplicação, geralmente é em torno do quê? De alguém desviado, né? É desviado. Todo mundo usa isso aí, desviado. O filho pródigo que voltou, tal, né? Mas essa parábola, o autor não tinha na mente dele pensar em desviado. Não tem nada a ver com desviado isso aqui, tá? A parábola primeira que aparece aqui, dos nossos irmãos aqui desse lado, me digam se vocês conseguiram identificar a razão pela qual essa parábola foi composta. O que estava acontecendo? Microfone, Rafael. Espera aí, só um pouquinho. Microfone, pra gente pôr uma foto depois. Não, o Felipe já tirou foto de todo mundo aqui aquela hora. O motivo foi que os fariseus e os mestres da lei estavam criticando o motivo de Jesus andar com os pecadores. Quem eram os pecadores? Eram os publicanos. Tá.
Ok. A irmã identificou aqui a razão que levou Jesus a dar uma resposta. Alguma coisa aconteceu e Jesus precisou dar uma resposta. Tá? E a mensagem qual é? A mensagem é que tem mais alegria ir atrás do que está perdido do que o que já está, né, nos caminhos do Senhor. Vocês concordam com ela? Não vai discordar também, né? Todo mundo de acordo? Então a irmã, ela descobriu que o motivo pela qual a parábola foi composta é porque Jesus estava se alegrando ali, comendo com os pecadores e publicanos, e houve uma crítica com relação a isso, e então Jesus precisou contar a parábola. E Roberto, você? É o mesmo? Porque é uma outra parábola falando do mesmo assunto, né? Porque os publicanos também, os publicanos e os pecadores estavam ali comendo com ele e ouvindo, né? Ou seja, eles estavam querendo saber, né? Sim. Das duas mãos. Mas os fariseus, né? Estavam lá, né? Aham. Uma resposta à crítica, né? Eles estavam lá cochichando, pô, esse cara aí, olha como que ele... A mesma também, então. Fala que é um mestre, um esquilo, mas está reunido com essas Uhum. pessoas aí, as pessoas nem consideram ele. Estava lá, e aí a parábola foi uma resposta para essa crítica que Sim. eles estavam fazendo ali, né? E aí ele fez a primeira parábola, e a segunda. Mesma coisa. Mesma mensagem. Concorda com ele, irmã? É Hanai, né? Concorda com ele? Ok. E os irmãos aqui concordam que é a mesma coisa ou vocês viram alguma coisa diferente aí? Olha os Rafael brigando no fundo lá. Mudaram de opinião? Tirando que o irmão mais velho ficou com raiva, né, do mais novo, né? O foco estava só no irmão mais novo, né? Que saiu. Uhum. Mas aí o irmão mais velho ficou nervoso, porque o pai estava distribuindo bem. Quem é o irmão mais velho nessa história? O que estava, né? Ficou na É casa. os fariseus, né, na história. Ok, vamos ler junto aqui a parábola com vocês. Vocês têm caneta de marca-texto aí? Então, todo mundo com uma caneta de marca-texto? Quem não tiver, anota com qualquer outra caneta. Na aula passada eu disse que uma das maneiras de você identificar alguma coisa, né, era você prestar atenção em repetições. Repetições no texto bíblico ajuda muito a você entender. Os judeus, eles faziam isso com grande frequência. Quando ele queria enfatizar alguma coisa, tá lá a mesma palavra repetidas ou seus significados semelhantes ali. Aí a gente vai perceber a presença de uma palavra aqui que vai estar em todas as parábolas, que vai ilustrar exatamente aquilo que a irmã já havia percebido. Para eles foi mais fácil porque eles começam com a primeira parábola, né? Os demais tiveram que voltar para parábolas anteriores para poder entender. Então vamos lá. Todos os publicanos, versículo 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem que estava se reunindo para ouvir? Pergunta, quem? Os fariseus reunidos para ouvir quem? Jesus, tá? Você está em resposta aqui. Então, publicanos e pecadores, a gente já sabe que são gente boa. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Então os fariseus, os mestres da lei, começaram a criticar Jesus porque ele estava comendo, reunindo ali com os fariseus, né, com os publicanos e pecadores. E eles começaram a dizer, este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus estava comendo com eles. Um judeu para comer com um gentil e publicano, com um pecador e publicano ou gentil, isso era praticamente impossível. Não fariam isso de jeito nenhum. E Jesus estava ali fazendo isso. E isso despertou a atenção desses falsos mestres aqui, né, dos mestres da lei. E então Jesus contou a parábola. Então a resposta que Jesus está dando nessa parábola é em cima disso que ele viu. Ele viu publicanos e pecadores comendo com Jesus. Eles ficaram indignados, questionaram Jesus ali, como é que ele pode comer com eles? Jesus, percebendo isso, falou, vou dar uma resposta para esses caras. Vou contar uma parábola. Ele diz, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloque a primeira palavra que eu quero que você marque aí, alegremente. Tá? Ou outras
forma dessa palavra. Encontraram e a coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, mais uma vez aí, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais, aí alegria, anota aí, alegria de novo, no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Bom, está muito claro aqui essa parábola. É muito simples. Não tem como correr de outra interpretação. Está falando a respeito do conflito entre os falsos mestres, aqui os mestres da lei, e o fato de Jesus estar comendo com os publicanos e pecadores. Jesus estava se alegrando com ele. E Jesus estava falando que ele está assim, se alegrando com os publicanos e pecadores. Por quê? Porque eles estavam ali exatamente ouvindo o Senhor Jesus. E isso vai ficar mais evidente mais para frente. Ele fala assim, há muita alegria quando um pecador se arrepende. Aqueles publicanos e pecadores estavam ali com o seu coração aberto para ouvir a mensagem. E a conclusão é muito óbvia. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Quem é o pecador que se arrepende? E quem é os 99 justos que não precisam se arrepender? Os fariseus. Então fica muito fácil para nós essa história da ovelha, quem é a ovelha perdida e quem são as 99 ovelhas que não ficaram perdidas. Jesus está indo em busca daquela única ovelha perdida que, nesse caso, representa os publicanos e pecadores. Aí a parábola seguinte, ou qual, a mesma verdade aqui, repeteco, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, tá? Uma dracma é equivalente a um mês de serviço, se não me engano, né? É um dia de trabalho, né? Você ganha quantos? Mais ou menos 15 mil por dia, né, Rafael? Você ganha por aí. Né? Então, ela perdeu bastante aqui, né? Perdeu 10 dias de serviço, metade do seu salário. E perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e diz, alegrem-se. A alegria de novo aqui, marca aí de novo. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, alegria de novo, há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Mesma coisa, mesma verdade, o mesmo padrão, a mesma ênfase aqui, tá? E agora a parábola mais famosa, que é a do que o pessoal chama de filho pródigo, né? Não sei porque deram esse nome aqui, mas vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhes direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Alegria aqui de novo, pode marcar a alegria aí. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhes respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Olha os fariseus aí, né? Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai. A conclusão: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. E, aí de novo, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se você pegar essa parábola e tentar dar significado a todas as partes dessa parábola aqui, você vai perder de vista o real objetivo dessa parábola. A parábola quer demonstrar que pecadores estão sendo salvos, em vista dos fariseus que estão ali menosprezando e atacando Jesus por estar comendo com esse tipo de gente. Tá? Então, muito cuidado com interpretação de parábolas. Você deve interpretar a parábola tentando encontrar essa única verdade e o motivo que levou ele a contar. Não fique dando significado às partes das parábolas. Bom, o que significa a parte X aqui que ele falou? Isso aqui significa... É igual aquela ilustração que eu acabei dando aqui no começo. Não façam isso porque não é esse o objetivo, tá bom? Alguma dúvida sobre parábolas? Não? Quer mais umas 10? Pera aí, vai o microfone para ela. Nesse caso, não pode acontecer de a gente achar assim que Jesus está dizendo que os fariseus eram pessoas justas, que não precisavam de salvação. Por causa podia acabar entendendo assim, né? Dos 99 justos que não precisa arrepender-se? Que a gente pode achar que os fariseus eram justos, eles não precisavam de salvação. Mas não é isso, né, que Jesus está dizendo. Ali é óbvio que Jesus está sendo irônico com eles, né? Que não precisam arrepender-se era uma terrível ironia contra aqueles fariseus. E quando nós olhamos também aqui um pouquinho para baixo da parábola do filho pródigo, que é chamado filho pródigo, nós temos ali o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele representa nessa história um pouco do que é os fariseus, né? Só que nós não podemos levar as últimas consequências disso, porque é uma parábola, tá? Então você não pode tentar dar significado a tudo. Porque se você observar, ele falou assim, bom, quem é o filho perdido? Quem é o filho perdido? Vamos lá, vamos pôr os nomes. Os pecadores publicanos, certo? Quem é o outro filho? Os fariseus, certo? E quem é o pai? Deus. Então, os fariseus você acabou de colocar na família de Deus. E Jesus está dando uma sentença de juízo contra eles. Então, percebe o perigo de você dar um nome ali, um título, e levar isso à última consequência? Isso é muito perigoso. Tá? É uma ilustração, é uma história de ilustração que não corresponde à verdade. Que corresponde a uma verdade, mas que não corresponde a toda a história como você está vendo, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então você não pode pegar isso e levar às últimas consequências. A parábola, ela representa, como está escrito aqui, certas realidades. Algumas têm um pouco de realidade nela, mas não todas as realidades. Não é tudo que está na parábola que é realidade. E essa do filho pródigo aqui você tem que tomar cuidado, senão acaba entrando para a família ali. Pode pular? Tá. Uma prova vai ser só sobre parábolas. Dá o microfone pro Roberto, por favor. Roberto aqui. Não, Roberto. Faz outra voz. Então, eu queria fazer uma pergunta. Então, sobre essa última parábola aqui, você está explicando aí que a gente não tem que levar como o Deus como o Pai como Deus, nem os fariseus como os filhos, né? Mas aí a gente pode tirar uma verdade daqui, assim, colocando esses fariseus como se fosse nós, assim. Fosse nós? Vamos supor, né? Quando nós, como igreja, às vezes olhamos
torto para uma pessoa que vem de fora da igreja. Na verdade, a gente não precisa fazer isso com a parábola. Por exemplo, a gente pode usar outros exemplos dos fariseus em que eles agiram de forma pior do que está nessa ilustração, para representar essa verdade que o irmão está querendo apresentar. Olha, a gente agiu como os fariseus agiram aqui. A gente não precisa pegar uma parábola e tentar dar significados para ela que não é o objetivo dela, né? É lógico que Jesus, como ele está usando a vida dos fariseus como exemplo, é lógico que a gente vai falar, puxa, eu já fiz igualzinho isso aqui. Né? O que a gente não pode é subir e falar que Jesus contou a parábola porque ele queria ensinar essa verdade. Não, ele está trazendo aquela certa realidade da vida deles para ilustrar uma única verdade. Tá? A verdade, aqui nesse caso, é da alegria de estar com os pecadores ali se arrependendo, ouvindo, crendo. E aqueles que se achavam justos, menosprezando e até criticando. Jesus estava comendo, né? A comida para um judeu é alegria. Para a gente é só para encher a barriga mesmo e pensar na sobremesa, mas para o judeu não, era um momento de extrema comunhão, onde ele sentava para ler, meditar um pouquinho sobre a Torá junto, e Jesus sentando junto com os publicanos, olha, era um momento de alegria, Jesus estava muito alegre ali. Então, a alegria em esses pecadores e publicanos se arrepender é o foco das parábolas, tá? Entendeu? Mostrando, Jesus quer responder para os fariseus. Olha, essa história quer mostrar para vocês que eu estou muito alegre com eles aqui. Sabe por quê? Porque eles estão me ouvindo. Eles estão crendo, eles estão recebendo a minha mensagem. Já vocês são justos que não precisam de nada, né? Então, é isso que Jesus queria ilustrar. Hã? Uhum. Agora você quer se expressar? Se quiser, pode se expressar. Então a parábola é difícil se você não respeitar essas chavinhas aqui. Mas, pois não, filho. A questão, então, não pode se fazer aplicação na parábola. Não, a aplicação é essa. Tá. A aplicação é a alegria. Sempre a sua aplicação dentro do processo OICA que eu ensino, a aplicação está onde? É o último passo que você vai dar. Por quê? Porque você precisa entender o texto, entender o que o autor... Primeiro você vai fazer as observações, você vai entender essas observações, interpretando ela, buscando correlação. No caso, a gente pegou a parábola do filho pródigo, buscou correlação aqui nas outras parábolas, e conseguiu encontrar ali, e por fim você vai fazer a aplicação. Por quê? Para que você se certifique que realmente você entendeu o texto. Por isso esses 3 passos antecedem a sua aplicação, para que quando você chegar lá na sua aplicação, você faça corretamente, né? Para que você não faça aplicações que não tem nada a ver com o texto, né? Você conta uma história, querendo ilustrar uma verdade, ou você conta a sua história, e você vai ficar chateado se eu entender diferente, né? Você vai ficar muito bravo se eu... Puxa, não foi isso que eu quis dizer. Eu contei essa historinha com a intenção de que ele entendesse esse princípio, essa verdade. Então a parábola está aqui. A sua aplicação tem que girar em torno da alegria. Nessa parábola, quem somos nós aqui? As prostitutas e os publicanos. É a gente que entramos no reino dos céus. Os judeus tinham essa certa dificuldade com relação a isso, porque os judeus pensavam até que quando o Messias viesse, ele ia matar todo mundo, né? Que não fosse judeu, começando pelos samaritanos, que eram os que eles mais gostavam, né? E esse conceito de entrar gentios era muito difícil para eles, né? Era muito difícil. Jesus estava ali mostrando que eles entraram. E a gente, a aplicação que a gente pode fazer disso aqui é a aplicação da nossa realidade. O princípio que seria que Deus se alegra com os pecadores que se arrependem. Sim. Sim. E Deus se alegrou com você que se arrependeu. Ok. Tinha levantado a mão? Desistiu? Deu tempo, né? Ok. Ó, se quiser, podem participar. Eu fico só na parábola, se vocês quiserem. Eu gosto muito de parábola. Não? Então eu vou contar uma parábola. Já que ninguém quer, eu vou contar uma parábola a respeito de vocês. Havia uma turma em Randa aqui. Bom, agora a gente vai falar de profecia, tá? Profecia também é bem delicado e é onde muitos erros acontecem. Profecia. Aqui nós temos a seguinte
Seguinte princípio. Interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indique claramente que tem sentido simbólico, tá? É difícil aqui, né? E ela não acabou ainda, tem a segunda parte desse princípio. Fica tranquilo. Vamos lá, vamos sem ser o Jack Stripador, vamos por partes. Interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico. O que isso significa? É aquilo que eu fiz lá com aquele texto da Virgem, né? No começo. Foi no seu sentido comum, ou seja, o uso comum que essa profecia foi proferida naquele tempo. O profeta, quando ele profetizava, ele falava coisas que todo mundo tinha que entender. Já pensou se você é um profeta e você fala por enigmas que ninguém consegue entender? Poxa, mas aí fica difícil. O profeta, quando ele dava um alerta sobre o futuro, ele queria que os seus leitores entendessem, ou os seus ouvintes da época entendessem aquele sinal. Ó, vai acontecer alguma coisa aí no futuro, vai vir algum cativeiro. Alguma coisa vai acontecer. Ele queria que eles entendessem. Então, sempre a gente parte do sentido comum, primeiramente literal e histórico. O que é esse histórico? É você entender que os profetas estão inseridos dentro da história. Parece que os profetas são aquelas pessoas que vivem em outra esfera, né? As pessoas imaginam que o profeta é alguém que vive em outra esfera, ele não se relaciona com as pessoas, ele não se relaciona com o mundo aqui. O profeta é um ser ultra, lá sei lá o quê. E ele ele de repente ele aparece como pode, Deus não quer falar com o povo aqui, então Deus fala pro profeta que está um pouquinho mais alto, ele desce, ó galera, é o seguinte, assim diz o Senhor, hein? E vai embora. Não, o profeta, ele estava inserido no contexto, ele estava vivendo perseguição, estava sofrendo, você vê lá Isaías lá, totalmente desesperado lá com o que estava acontecendo. Você percebe os anseios dos próprios profetas, tá? Então, colocar a profecia dentro da história. E você só vai interpretar de maneira diferente se o contexto ou a maneira como se cumpriu indicar outra coisa, tá? Onde está a primeira profecia da Bíblia? Quem sabe? Gênesis 3,15, aqui logo a primeira profecia. Então, profecia é tão importante na Bíblia que ela quase que começa com uma, né? Logo de cara, logo na história da queda, já Deus aparece e faz uma profecia a respeito do nosso Salvador, né? Tá? Aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Aparece ali já. Vocês estão anotando? Se vocês não conseguirem anotar pelo tamanho que é, eu vou mandar depois para vocês na sala, tá? Não se preocupem se não der tempo, tá? Aí, a segunda parte dela. O cumprimento dela, da profecia, pode ser por etapas, cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de se seguir. Botou um acento ali, mas tudo bem. Então, decoraram ela? Decoraram, né? Agora eu quero dar um exemplo de uma profecia que ela não se cumpriu literalmente. Tá? A maioria das profecias são literais e se cumprem literalmente, mas há casos em que não se cumpre literalmente. E aqui, o contexto ou a maneira como se cumpriu indica claramente que tem sentido simbólico e eu quero ver essa profecia com você. Então, abra comigo no último livro do Antigo Testamento. Achou? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. São as últimas palavras que encerram o Antigo Testamento. E há uma profecia aqui, que vai inaugurar o Novo Testamento. Tá bom? 4, 5 e 6. Eu vou ler para vocês aqui. Vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então nós temos aqui essa profecia. Eu enviarei a vocês o profeta Elias. O profeta Elias já tinha morrido há uns 400 anos atrás. Já estava morto.
E o texto fala que no futuro o profeta Elias vai ser enviado. Bom, aí de repente você está assim na dúvida e um espírita chega para você com esse texto, tá vendo? É encarnação. Reencarnação isso aqui, só pode ser. E você fica com dúvida, como é que você resolve? Como é que você interpreta isso aqui? É literal? O Elias vai aparecer novamente? Um dos princípios que eu dei, que eu disse que é um dos mais importantes, é a Bíblia interpreta a si mesma. Certo? Então, a correlação é fantástico, funciona. E a gente vai para a correlação, para entender esse texto aqui. Senão a gente vai ficar doido. Puxa, o Elias vai vir então, antes de Jesus vir? Mas Jesus já veio, e o Elias? Por que não veio? Então Jesus não pode ser o Cristo, porque para que o Cristo viesse, o Elias tinha que vir antes. Vamos lá, então, para Mateus capítulo 11, logo no começo, já algumas páginas para frente, nós vamos ver a correlação desse texto e entender o que quer dizer essa profecia. E a gente vai ver que não é literal, não é o profeta Elias literalmente. Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. Posso ler? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quem é esse João? Batista. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tá? Este é o Elias que havia de vir. Então Jesus está falando que João Batista é o Elias que havia de vir. Ainda que em outra passagem, o João Batista ainda não havia entendido essa questão. Quando perguntaram para ele, eu não sou Elias não, também não sou o Cristo. Ele não havia entendido, mas o nosso Senhor Jesus sabia que ele era de fato o Cristo. Se você ver Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, vamos lá então, um pouquinho. Vai ficar, vamos ter mais uma correlação aqui. Versículo 10 até o 13. Os discípulos lhes perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Por que os mestres da lei diziam isso? Por quê? Por causa da profecia, né? Os discípulos aqui comeram barriga, porque eles deveriam saber também disso. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Ok. Não é literal. Não é o próprio Elias que ia vir. É João Batista. Tá? Então já ficou muito fácil para a gente entender essa questão. A gente olhar a história de João Batista com Elias, você vai perceber que há muitas semelhanças até. A maneira como eles se vestiam, né? Aquela maneira, a comida deles, comer gafanhoto, comer mel silvestre. Foi isso que você comeu, não foi? Hoje? Não. No próximo vai ter bentô de gafanhoto com mel silvestre para todo mundo. Vamos experimentar a comida do restaurante João Batista's Foods. Né? E se você olhar para a própria história, né, de Elias, havia um rei, um governante, que tinha uma mulher que mandava, né? E João Batista a mesma coisa, né? Uma mulher que até acabou pedindo a cabeça dele lá, coitado. Literalmente ele perdeu a cabeça. Mas também nós temos profecias que ocorrem em duplo cumprimento. Isso é muito comum, tá, nas profecias. E se não entender isso aqui, traz confusão, porque você pega uma profecia do Antigo Testamento e você vê que se cumpriu uma parte, aí você tenta jogar outra parte que não se cumpriu, vai tentar provar que ela se cumpriu, porque você acha que é tudo um bloco só, quando na verdade não é. Às vezes a profecia ela se cumpre parcialmente ou ela se cumpre de duas formas. Tá? E aqui eu quero o exemplo que eu dei até para vocês, é o cumprimento daquele texto que eu li para vocês, né, da Virgem. Nós temos ali um duplo cumprimento. Se cumpriu lá na época do profeta Isaías e se cumpriu nos dias de Jesus Cristo. Duplo cumprimento. Assim como aquele de Mateus 24 também, né, do sacrilégio terrível também.
há um duplo cumprimento, e alguns teólogos até acreditam num terceiro cumprimento de uma linha escatológica um pouco distinta, acreditam num terceiro cumprimento futuro ainda, quando o templo for restaurado e tal. Então, é normal isso aqui, não se assuste com duplo cumprimento, isso é possível. Quando nós olhamos lá no comecinho do Novo Testamento, quando Jesus, bebezinho, há aquela perseguição, e ele é levado para o Egito, e depois Mateus cita, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. Isso não tinha nada a ver com Jesus. Oséias, quando falou, estava falando do povo que saiu, se você ver o contexto, lá do Egito, que foi tirado na época de Moisés. Mas, sobre inspiração do Espírito Santo, Mateus entendeu que também tinha um outro cumprimento, que se aplicava também em Jesus. Então isso é uma coisa muito normal. E existe aqui um conceito chamado sensus plenius. Talvez é novo para a maioria de vocês. Sensus plenius é assim: o profeta, como no caso do profeta Isaías, ele faz uma profecia para o seu tempo. Mas quando o profeta falou: a virgem conceberá e dará a luz ao menino, ele não pensou assim: bom, essa profecia é boa. Essa é boa, tem 2 cumprimentos, esse vai funcionar aqui, e lá na frente vai funcionar com Jesus. Ele não tinha essa ciência, ele não sabia disso. Ele fez uma profecia aqui, e está fora do seu senso comum, está fora da sua razão, o fato de que isso se tratará no futuro de uma profecia voltada ao Senhor Jesus. Isso você vai ver, por exemplo, também na morte de Judas. Eles pegam profecias lá do Antigo Testamento e que tem duplo cumprimento, mas o seu autor inicial, ele não pensou em Judas. Assim como Isaías aqui não pensou em Jesus. Se você usar o microfone... Ele não sabia que estava se referindo a Jesus, assim, ele estava para a época. Como que eles criam em Jesus, então? Tipo, não tinha... As profecias, elas não indicavam que era o Cristo viria? Uhum. Ótima pergunta. Uhum. Isso até... Tem mais? Não. Isso até se encaixa no texto do mistério que nós acabamos de ler. Faz tempinho que a gente leu, né? Que a gente leu. O mistério era o quê? Aquilo que estava oculto, que estava começando a ser revelado. O que nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, Mateus, que trabalhou fortemente nisso, para pegar as profecias do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Cristo. Porque na época de Isaías, Jesus não havia ainda encarnado. Jesus não havia vindo à Terra. Então, eles não tinham ainda alguns conceitos a respeito de Jesus. Tá? Eu vou falar disso daqui a pouco também. Mas o conceito a respeito de Jesus, ele foi dado à medida que a revelação de Deus foi dada nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles esperavam pelo Messias? Você acha que eles esperavam? Quem acha que? Gênesis 3,15, vocês acham que depois que daquela profecia eles falam: opa, o Messias, estamos esperando o Messias? Vocês já acham que sim? Não, a gente sabe que o Messias é Jesus, a gente sabe que aquela profecia é a respeito de Jesus, mas o que de revelação eles receberam até aquele momento? A revelação de que Jesus era o descendente da mulher. Ele nem sabia que era Jesus o nome. Então a revelação foi dada progressiva. Então, eu vou mostrar um quadro depois aqui. Então a revelação ela é assim. Hoje nós sabemos mais do que eles sabiam naquele tempo, porque nós temos a revelação toda na nossa mão. É pior ainda. Então, hoje nós temos toda a revelação em nossas mãos. Então, é fato que eles não tinham essa noção. Por isso que até eles faziam. E Mateus, no Novo Testamento, ele teve essa função de reorganizar, inspirado pelo Espírito Santo, para dar provas de que Jesus era o Messias. É exatamente aquele descendente da mulher lá que vocês estão esperando. Ele também depois ele ficou conhecido como Messias, que é lá com Davi, né, o descendente de Davi. Ele também é descendente de Davi, ele vai se sentar no trono. Então aqui, a genealogia de Jesus Cristo. Então ele começa fazendo a genealogia, dá uns pulos muito grandes lá para poder chegar lá onde ele quer, em Abraão, principalmente na Davi, de 14, para poder provar que ele é dessa descendência, ele é o Messias. Então eles passaram a crer que ele era o Messias, eles deveriam crer cabalmente que ele era o Messias a partir do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles eram salvos como? Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, gente?
A fé no quê? É. Algumas pessoas dizem que é por meio dos sacrifícios do Antigo Testamento. Vocês concordam com isso? O diretor já chegou lá. Já a cara dele já vai, tem que terminar. Hã? Como? Como eles eram salvos? Só porque eles eram o povo do Senhor, o povo de Deus. Mas os gentios não eram salvos. Era considerado como condenados. Na verdade, quando você lê Romanos capítulo 1, 2 e 3, Paulo faz uma sequência bem interessante ali. Ele começa a mostrar realmente a depravação da raça humana, a depravação dos gentios, a corrupção total dos gentios. Aí ele fala que sem chance para eles. Aí depois ele começa a falar dos judeus. E o que direi, pois, dos judeus? Há vantagens de ser judeus? Muitas. E ele coloca os judeus no mesmo saco. Os judeus têm vantagem? Tem vantagem. Receberam os profetas, receberam a lei, receberam a aliança, receberam um monte de coisa. Tá? Mas Paulo coloca todos eles no mesmo saco que os gentios. Depois dá uma lida lá no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, fazendo oica, que vai ficar bem interessante. Se a salvação fosse por meio do judaísmo, vamos assim dizer, era muito simples para Deus salvar as pessoas. Era só mandar a gente virar judeu. Né? Viremos, pois, judeus. O fato é que não há nenhum meio do homem ser salvo se não for através de Jesus. Só dá para ser salvo através de Jesus. Não dá sacrifício, não salva ninguém. Lá em Hebreus fala que sangue de touro, de bode, não era suficiente. Então aqueles sacrifícios, eles eram apenas uma sombra de algo que ia acontecer ainda. Nunca salvou ninguém. Né? Paulo também fala isso. E quando Deus ele coloca o casal no jardim do Éden, logo que o casal cai em pecados, Deus já vem com o remédio, com a solução. E a solução é o próprio Cristo. Por quê? Porque nós, quando tratamos da doutrina da redenção, ou da regeneração, nós estamos tratando de uma doutrina da qual nos remete a um Deus que pagou um alto preço. Não é? Sei que foi pago um alto preço, é o que nós cantamos. Tá? Então, na cruz, nós cremos que Cristo pagou pelos nossos pecados. Aí a dúvida é, qual é o preço desse nosso pecado? Qual é o preço do seu pecado na cruz? É. E aí, como é que a gente faz para saber o preço de algo? E esse pessoal daqui da minha igreja vai dar risada, que tanto que eu falo isso. Tá? A gente descobre o preço da nossa dívida pelo valor daquilo que a gente ofende. Se você, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou aqui, pessoal, você está com o seu carro a 80 km, bate num Mira, deu perda total, mirando 9, novinho. Você vai ter que pagar um Mira. Você arranca 10 mil e o cara vai te dar troco ainda. Ou o cara vai te agradecer, né? Obrigado, né? Então, quantos que custou a sua dívida? 10 mil. Você saca ali, você paga, você tem dinheiro. Mas e se você, na mesma velocidade, no mesmo impacto, na mesma força, bater numa Lamborghini novinha, acabou de sair da loja? Aí você vai ter que pagar. Mas percebe que o valor mudou só pelo que você ofendeu? Bater no Mira não custa nada, mas bater numa Lamborghini já custou muito. E aí que está a questão. A ofensa minha, sua e do judeu é a ofensa contra um Deus santo, justo e eterno. Esse é o valor do preço que você tem que pagar. A financiadora, a seguradora chegou lá. Esse é o valor, você tem? Santo, justo e eterno. Você é santo, justo e eterno? Conhece algum judeu santo, justo e eterno? Conhece algum anjo santo, justo e eterno? Não. O único que pode pagar é o próprio Deus, porque ele é o único que é santo, justo e eterno. Por isso, o próprio Filho de Deus teve que encarnar, vir morrer aqui na terra, porque sem ele não é possível ser salvo. Então a salvação na Bíblia, ela é centrada no próprio Filho. Mas Jesus só veio 2000 anos atrás. E o pessoal que viveu no Antigo Testamento, como é que eles faziam para ser salvo? A diferença é a ótica. O Cristo está aqui, nós estamos aqui, certo? Nós olhamos para o passado para ser salvo. Crendo no que aconteceu, crendo no que nós já temos por revelação. Nós temos mais revelação do que os judeus tinham naquela época. Nós cremos naquilo. E o pessoal do Antigo Testamento? Eles olhavam para o futuro, crendo na profecia, na promessa do Messias que havia de vir. Então,
é centrado. E até a Bíblia fala que os pecados outroras cometidos, Deus pacientemente aguardou. Para quê? Naquele dia na cruz, todos os pecados das pessoas todos os pecados cometidos antes de Cristo, todos esses pecados foram lançados lá na cruz, naquele dia, no nosso Senhor Jesus. Ele experimentou a ira santa do Deus Pai sobre ele por causa dos nossos pecados. Tá? Que a gente tem uma noção de que a nossa ira, ela pode ser medida com a quantidade dos nossos pecados. Assim. A gente costuma pôr isso na balança. E, de fato, há um certo rigor nisso. Mas o que a gente precisa fazer para experimentar a ira de Deus? O que a gente precisa fazer? É só existir. A gente só precisa existir. Lá em Romanos, capítulo 3, fala que nós... Efésios, desculpe. Fala que nós somos por... Efésios 2, 3, né? Fala que nós somos por natureza merecedores da ira. A nossa natureza, que é a natureza de Adão, ela por si só, ela já merece a ira santa de Deus. Por isso que Jesus na cruz, ele afastou essa ira que estava sobre nós pecadores. Então, a salvação é do começo ao fim no nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Por isso... eu vou fazer uma pergunta aqui. Então, Cristo, ele não desceu, ele naquela parte que fala, acho que é Romanos, Cristo ele desceu na região mais baixa da terra para pregar para os cativos. Sério que você vai querer entrar aí? Você vai querer entrar nas regiões baixas? O pessoal eu vou olhar para o futuro, né? Da salvação. Sim. É que é feito várias explicações muito esquisitas a respeito desse texto. Uma delas é que Jesus desceu lá no inferno para proclamar a vitória e essas coisas que provavelmente você deve ter ouvido em alguma banda de música evangélica. Realmente o pessoal ouve isso. Mas a ideia do texto não é falar que Jesus foi para o inferno, desceu para pegar a chave da mão do diabo. Essa é uma visão equivocada, é uma visão triunfalista. É uma visão que mostra que Satanás ele tem a chave, está no controle, está lá, Jesus foi lá tomar, foi vencê-lo. Né? E isso não é o que a Bíblia mostra. Né? A morte do Cordeiro é uma morte que já estava escrita antes da fundação do mundo, é o que está escrito em Apocalipse. Cordeiro morto da fundação do mundo. Então essa ideia de que desceu para vencer, para triunfar, o preço do nosso pecado foi um preço que foi pago a Deus, não foi pago ao diabo. Né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Né? Tem aquela historinha do passarinho, né, até que... da gaiola, né? A história do passarinho da gaiola. Você já deve ter ouvido, né? Que um cara tinha um molequinho querendo matar os passarinhos lá e tal, e derramar o sangue do passarinho. Aí falou, mas você tá fazendo essa maneira? É meu, eu comprei eles, eles não valem nada, que não sei o quê. Aí o cara, quantos custa? $10. Foi lá e comprou o passarinho e tal. Aí começou a fazer a analogia de Jesus com o diabo. Que o diabo chegou para Jesus, tá vendo a humanidade lá, tal, quanto que vale? Jesus perguntou, quanto vale eles? O senhor não vai querer ele não, eles não valem nada. Olha lá o Rafael, olha lá, não vale nada. Aí Jesus fica negociando com o diabo. Aí, mas tá bom, você quer? Tá bom, o preço você não vai querer pagar, o preço é sua morte. Jesus, tá bom, eu vou pagar para você. E vai lá e morre. Aí essa visão, ela meio que é um desdobramento desse tipo de conceito, que Jesus pagou na cruz alguma coisa pro diabo, então ele desceu lá, tal, pra pagar aquilo, pra mostrar, tipo, esfregar na cara dele, tá aqui, eu quitei minha dívida com você. Isso é um absurdo. A nossa dívida foi paga para quem? Para Deus. Foi uma ofensa. Nosso pecado é uma ofensa contra Deus, não é contra o diabo, pelo amor de Deus, né? Se Jesus vai pagar pro diabo, quer dizer que eu ofendi a santidade do diabo, né? Então tá difícil, né? Então é complicado. É por causa desse tipo de desdobramento de que Jesus pagou o preço pro diabo é que surge esse tipo de interpretação errônea aí, tá? Depois eu vou passar para você mais um pouquinho senão a gente não vai sair daqui. Tá bom, então vamos lá. Tá, com relação às profecias, ainda existe o que a gente chama de cumprimento parcial, que é quando parte da profecia se cumpre em um tempo, o restante em outra parte, ou seja, no futuro. Isso acontece também com alguma frequência nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, para Joel capítulo 2, vamos lá. Joel 2, 28 e 32. Nós temos uma profecia aqui, bem interessante. Joel 2, 28 a 32. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ok? Isso aqui você sabe onde se cumpriu? Quem sabe onde se cumpriu isso? Atos capítulo 2, Mas aí, o versículo 30. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Olha lá, Sueli, temível dia do Senhor, tá? Respondendo essa dúvida lá, esse é um texto correlato. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Senhor Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bom, nós temos aqui um trecho de uma profecia que vocês já de cara identificaram. Isso aqui aconteceu em Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro, ele diz isso. Isso que vocês acabaram de ver é o que foi predito pelo profeta Joel. Naqueles dias derramarei. Tá. Mas se você observar, a profecia citada por Pedro, ele para ela num determinado momento. Ele não fala tudo. Ele não fala, por exemplo, que mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça. Por quê? Porque essa parte da profecia ainda não se cumpriu. É uma profecia que aponta para o grande e terrível e temível dia do Senhor, que se você pegar o correlato desse uso da palavra dia do Senhor, para os judeus você vai descobrir do que se trata, que é o dia da vinda do Senhor, que ele julgará todos os povos. Então, nós temos aqui uma profecia com cumprimento parcial. Algo se cumpriu, uma parte. E aí a outra parte vai se cumprir. E a regra diz, a regra é clara, que isso acaba sendo uma garantia daquilo que há de seguir-se. Deus já cumpriu uma parte, então é uma garantia de que ainda vai cumprir o resto. Isaías 61, 1 e 2, nós temos um outro exemplo. O texto diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Ok, nós temos aqui essa palavra aqui de Isaías. Aí quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, 17 a 21, nós temos o nosso Senhor Jesus lá numa sinagoga e diz assim: foi-lhes entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele faz uma referência ao que eu acabei de ler, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a proclamar a recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e a proclamar o ano da graça ao do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ler. Mas, se você observar o resto, uma parte do texto, Jesus para logo aqui no capítulo 1, no versículo 1. Porque o versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, ele simplesmente oculta essa parte da profecia, porque ainda não é o dia da vingança do nosso Deus. Tá? Então ele fala: hoje se cumpriu parte daquilo que vocês estão vendo. O ano aceitável do Senhor, se cumpriu essa parte. E a outra parte, ele simplesmente para ali. Então é algo que vai acontecer ainda, tá? Que é referente ao temível dia do Senhor também. Tá bom?